Bom, vamos em um assunto legal, voltar um pouquinho mais no tempo. Vamos voltar 53 anos atrás, 20 de julho de 1969. O que acontecia nessa data? Primeiro pouso na Lua, né? Apollo 11 chega até lá, e aí temos 3 caras a bordo da Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Só que dos 3, não sei se todo mundo sabe, só 2 pisaram na Lua. Um ficou ali pertinho, mas não teve essa satisfação de pisar na Lua. Quem desceu foi Neil Armstrong, que é o comandante, e o piloto do módulo lunar, o Buzz Aldrin. O módulo lunar chamava Eagle, e eles pousaram na chamada Base Tranquilidade, que foi justamente apelidada por Neil Armstrong quando eles tocaram ali o solo. Ficou conhecido como Base Tranquilidade. Já o terceiro, Michael Collins, ele ficou pilotando o módulo Columbia, que é o que levaria todos de volta para a Terra. Alguém tinha que ficar lá em órbita da Lua esperando eles voltarem. Então, Michael Collins chegou ali pertinho e ficou só orbitando a Lua, enquanto os 2 ficaram ali no solo, né? E justamente algum tempinho após pisar na Lua, eles ficaram 21 horas ali na Lua, não foi tão rápido assim, né? 21 horas e 36 minutos antes de retornar, entrar no módulo e subir de volta para a Colômbia, né, e voltar para a Terra. Então, um pouco depois dele pisar no solo da Lua, é que ele proferiu aquela famosa frase, né, que é um pequeno passo para um homem, mas é um passo gigante para a humanidade. E as imagens, mesmo com a qualidade ruim da época, né, foram transmitidas ao vivo para 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu lembro, inclusive, que meu tio tirou fotos da televisão na época e tinha essas fotos em algum lugar aqui em casa, né? Então foi muito impactante isso na época, né? Deixa eu até mostrar para vocês uma coisinha legal aqui, que eu falei da primeira frase, né? A frase que o Neil Armstrong falou, né? Do um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu tenho esse som aqui. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o som original de Neil Armstrong. Atenção. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Meio ruimzinho de entender, mas esse é o áudio original de Neil Armstrong quando ele proferiu essa famosa frase. Tem uma outra foto que você mandou, né? Eu vou aproveitar e achar ela aqui e da mostrar que eu achei bem bacana também. Estão os 3 né, indo para a Lua. Tá. E eu vou querer um gancho aqui, já passo a bola para você, porque essa data, 20 de julho de 69, acabou virando o Dia do Amigo, que foi comemorado essa semana. E é justamente por causa dessa data, do pouso da Lua. 10 anos depois, em 79, o professor de psicologia e filósofo argentino Henrique Ernesto Febaro criou essa data. Segundo ele, né, a chegada do homem à Lua não foi apenas uma vitória científica, mas também foi uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo. Então ele cunhou esse Dia do Amigo e acabou se espalhando para outros países e pelo Brasil também alguns anos depois. E por isso que existe o Dia do Amigo nessa data. Não é a data que coincide com o Dia Internacional do Amigo da ONU, que é outro dia, mas o Dia do Amigo é 20 de julho por causa desse pouso na Lua. Muito legal. Muito legal. Isso daí, Marcela, eu assisti essa semana um filme que eu inclusive deixei aí uma indicação para a gente dar para a galera, que é O Primeiro Homem, que é um filme que foi produzido. Cadê aqui? Minha colinha. The First Man. Ele foi lançado no Brasil com o título de Primeiro Homem. É uma produção que abriu o Festival de Cinema de Veneza em 29 de agosto de 2018 e estreou nos cinemas em 12 de outubro do mesmo ano, de 2018. É um filme estreado pelo Ryan Gosling, no papel do Neil Armstrong,
e foi dirigido por um diretor super novinho chamado Damien Chazelle. O filme foi baseado no livro The Life of Neil Armstrong, do James Hansen, e esse diretor, o Damien Chazelle, ele nasceu nos Estados Unidos em 19 de janeiro de 85, você vê como ele é novinho, né? Com esse filme, ele teve esse diretor teve 5 indicações para o Oscar, e ele foi diretor do filme Whiplash, que é aquele filme Em Busca da Perfeição. Então é o meu link aí com a música nessa resenha que a gente está fazendo aí. O Whiplash, do mesmo diretor, ele teve 3 indicações, e teve 5 indicações, e das 5 ele levou 3 Oscars com esse filme, né? O próprio diretor, ele tentou ser músico de jazz antes de se dedicar ao cinema. Ele estudou bateria na Princeton High School, e um dos seus professores inspirou o personagem do J.K. Simmons, que ele foi o carrasco, aquele professor carrasco do Whiplash. E esse professor aí, esse J.K. Simmons, ele recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante neste filme, né? O Whiplash é o nome de uma composição de Hank Levy, e é uma das músicas que são exaustivamente ensaiadas pelo grupo de estudantes do melhor conservatório de música dos Estados Unidos. O Damien Chazelle também escreveu o roteiro e dirigiu o La La Land, lançado em 2016, também estrelado pelo Ryan Gosling e pela Emma Stone. Ele recebeu 6 Oscars de 14 indicações, inclusive de melhor trilha sonora e melhor canção original, City of Stars, que é do Justin Hurwitz, que é um compositor e escritor estadunidense que também se tornou reconhecido pelos trabalhos que ele fez com o Damien Chazelle. Ele teve vários prêmios e várias indicações de prêmios. Também ele foi autor das trilhas do Whiplash, do La La Land e dos Simpsons, e agora ele fez também a trilha sonora do Primeiro Homem, do First Man. Então esse filme aí, First Man, vale muito a pena. Eles mesclam as cenas originais do pouso na Lua, e é muito, muito bacana, né? É uma semana propícia mesmo para falar disso, porque toda semana foi envolvida nisso. O voo para a Lua demorou 4 dias para chegar, teve a passagem deles e mais 4 dias depois para eles voltarem, né? Então, saíram no dia 16 de julho e voltaram, se não me engano, dia 24, 25 de julho, eles estavam de volta. Então, é uma semana aí realmente para a gente relembrar essa passagem. Essa resenha vai longe, hein? Sim, teve muitos desdobramentos, né? Sem dúvida. Aham. Esse foi o evento do século, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Foi o evento do século. Né? Vamos ver agora as ramificações aí na música. É isso? A repercussão, teve repercussão pra caramba, né, na música também. Teve repercussão em tudo quanto é lugar no mundo, né, cara? Foi um evento que foi assistido por mais de 100 milhões de pessoas pela televisão, e teve repercussão a semana inteira. O próprio Estados Unidos, ele programou, como as notícias demoravam muito. Você falou ali que eles pousaram na Lua, eles chegaram a ficar, acho que quase 6 horas, ou 6 horas e pouco, dentro do módulo, se vestindo, se preparando para descer, né? Então não foi uma coisa rapidinha, alunizou ali, né? E já saiu caminhando, né? Eles ficaram muito tempo ali parados e tudo era muito... para eles era muito perigoso, porque não se conhecia nada. Ele não sabia se o solo da Lua era fofo, se não era, a gravidade, como é que era o comportamento, se tinha algum tipo de vírus, bactéria, alguma coisa. Então tudo era muito novidade para eles, né? E os Estados Unidos preparou uma série de atrações para ficar mesclando ali com as informações que demoravam muito para vir, né? Então tinham entrevistas, tinham atrações musicais. Então, nessas atrações musicais, eles contrataram o Duke Ellington
para fazer uma trilha sonora que ficava passando durante o pouso ali, que chamava Moon Maiden, que foi escrita para piano, baixo e bateria, isso já do Duke Ellington, né? E também eles lançaram na mesma época um LP do Billy Vaughan. Billy Vaughan, ele era um músico maestro contemporâneo ali do Ray Conniff, da época ali áurea das orquestras, né? Depois vieram as big bands, né? Então esse disco que está aí na tela, ele tem 10 composições, 5 de um lado, 5 do outro, e a maioria delas fala sobre a música, né? Sobre a Lua, né? A música falando sobre a Lua, né? Então, só nesse mês da missão espacial da Apollo, foram lançados mais de 250 títulos contendo a palavra Moon, né? Então você vê que muita gente se influenciou aí por esse advento, né, do homem na Lua. Então foi uma coisa realmente bastante significativa. O Billy Vaughan, ele nasceu em Kentucky no dia 12 de abril de 1919 e faleceu em decorrência de um câncer em 26 de setembro de 91, aos 72 anos de idade, na Califórnia. Então esse daí foi um disco lançado para pontuar aí esse advento. E tem uma outra coisa interessante aí também. O Pink Floyd, que na época era um grupo novo, né, em 1969, ele era um grupo recente, ainda jovem, né, com os integrantes bem novos, né? Ele estava no auge da sua fase psicodélica, ele foi contratado, ele estava tocando num estúdio, o David Gilmour tinha 23 anos, né? Eles estavam tocando num estúdio e eles foram contratados para fazer um improviso, e tem um improviso exatamente esse textinho do jornal aí fala sobre isso, né? Uma entrevista do David Gilmour falando que eles estavam no estúdio, eles foram contatados e eles fizeram um improviso ao vivo de quase 7 minutos ali, de um Mel Blues, assim, nessa bem característica do Pink Floyd, fazendo uma trilha sonora bem viajante, assim, bem espacial, para fazer essa trilha sonora aí também de fundo, né? Essa trilha sonora eles chamaram depois de My Moon, né? Que você vê que ele coloca ali que foi uma jam session. Né? E depois o tema Lua foi uma coisa que influenciou o Pink Floyd em várias fases da história deles, né? Você vê eles citando isso no Piper at the Gates of Dawn, no Saucerful of Secrets, no More, e eles citam a Lua em muitos episódios aí, inclusive no disco que foi lançado depois em 73, The Dark Side of the Moon. Repercutiu muito aí para a banda essa história do pouso na Lua. E para completar aí a minha parte musical, no mesmo ano, 2 músicas com a palavra Moon estouraram nos Estados Unidos, né? Uma que era do Creedence, que é o Bad Moon Rising, e Mr. Sun, Mr. Moon, do Paul Revere and the Riders. Muito bem, muito bem. E só você que falou do Dark Side of the Moon, para quem tem a versão em LP, não sei se CD tem isso, vai deixar tocar até o fim, e aí no final tem uma frasezinha famosa, né, dizendo que na verdade não existe Dark Side of the Moon, né? Para quem ouve até o final, tem essa frasezinha secreta lá no finalzinho, né? Mas tem que deixar até o fim. Só interessante também, só mostrar de novo aqui, o disco aqui, tem músicas aqui de Henry Mancini, né? Tem músicas aqui também de Cole Porter, né? Então tem um pessoal aí famoso aí nesse disco aí, né?
O Billy Vaughan, ele era um intérprete, né? Na verdade, ele era um maestro, saxofonista, e ele pegava a música de todo mundo e fazia as suas versões. Inclusive, ele tem versão para a Garota de Ipanema também gravada. Bom, muito legal. É bacana o estilão dele lá, cara, desse trabalho de orquestra. Então, tem muita música famosa aí, do jazz, da música popular mundial, que ele levou para esse estilo de música orquestrada, né? É bem legal o trabalho do Billy Vaughan. Quem quiser, outra dica aí boa pro dia de hoje é isso daí. Ouçam algumas coisas do Billy Vaughan.